Boa noite para você, meu irmão, minha irmã, que está sintonizando a Rede Século XXI. Estamos começando ao vivo mais uma madrugada de bênçãos. Sou o Padre Júlio, uma grande alegria chegar até você nessa terça-feira para rezarmos juntos, formarmos essa grande comunidade de fé, de vida, de oração através da televisão. Eu convido você a ficar conosco até 1h da manhã ao vivo para rezarmos, para aprendermos cada vez mais das coisas de Deus. Portanto, você que agora sintoniza a Rede Século XXI, participe conosco também. Ligue para nós, nossas atendentes já estão lá para acolher você com todo carinho, o seu pedido de oração, a sua prece, a sua intenção. Você quer falar ao vivo com o padre também? Aproveite para começar a entrar em contato conosco pelo 0800 777 0021, o nosso telefone. Você fala ao vivo, não é? Estamos rezando pela televisão, formando essa comunidade de oração ao vivo. Então participe conosco, reze conosco, lembrando que todos os pedidos nós colocamos logo mais aos pés de Nossa Senhora Aparecida, a Rainha Padroeira do nosso Brasil, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, que ela possa levar esses pedidos até o coração de seu Filho Jesus. Então ligue, participe conosco, sabe que a sua participação é muito importante aqui na madrugada de bênçãos. Estamos aí terminando mais um mês de fevereiro, segundo mês desse ano de 2018. Estamos vivendo na igreja o tempo da Quaresma. Preparação para a grande Semana Santa, preparação para a Páscoa do Senhor. Não é? Um tempo forte de conversão, de transformação, de mudança de vida que a igreja nos propõe a partir da Palavra de Deus. E o nosso tema de hoje vai justamente ao encontro desse tempo quaresmal que nós estamos vivendo na igreja. O nosso tema de hoje, qual a sua penitência dessa quaresma? O que é penitência na quaresma? Não só na quaresma, claro, né? Mas especialmente na quaresma. Vamos falar um pouquinho sobre isso e rezar também sobre isso. Não é só aprender, é aprender para a gente viver melhor a nossa penitência quaresmal. Penitência que não é simplesmente um sacrifício sem sentido ou um sofrimento sem sentido. É muito mais do que isso. Não podemos olhar a penitência como, infelizmente, muitas vezes há um preconceito quando se fala de penitência, dá-se a impressão que fala de um sofrimento simplesmente, não é? Não é isso, não. Primeiro é bom a gente lembrar e destacar que na Quaresma nós temos 3 virtudes importantes, 3 atitudes importantes, não é? Dentro dos exercícios espirituais da Quaresma. Quaresma que é, então, esse retiro, um deserto que nós fazemos para nos encontrarmos com nós mesmos e nos encontrarmos com Deus. E aí nós temos, primeiramente, 3 atitudes importantes. A esmola, ou caridade, que é o meu relacionamento com o próximo. Como é que é o meu relacionamento com o próximo? Não é dar uma moedinha simplesmente, mas é eu ter um relacionamento de partilha fraterna. Então, a esmola ou caridade. Depois, o jejum, que significa o meu relacionamento comigo mesmo, o meu autodomínio, o meu autocontrole, não só com relação à alimentação, à comida ou à bebida, mas muitas outras coisas mais, né? Qual o meu relacionamento comigo mesmo? Meu controle, autodomínio. E a oração, o meu relacionamento com Deus. Como é que anda o meu relacionamento com Deus, a minha conversa, o meu diálogo com Deus? Portanto, essas 3 grandes atitudes da Quaresma, esmola ou caridade, jejum e oração. A partir disso, claro, nós temos outros exercícios espirituais. A penitência é um deles. Como eu já disse, não só para o tempo da Quaresma. E mais ainda, não olhe a penitência simplesmente como um sofrimento, né? Como um martírio. Não. Penitência não é para isso. A penitência em si significa eu fazer algo para comprovar a minha mudança, a minha conversão, a minha saída de uma situação de erro, de pecado. O que é o pecado? O pecado, a palavra pecado significa uma mancha. Portanto, uma mancha que causa uma ferida, um machucado na alma. Isso é pecado. A palavra pecado significa isso. Uma mancha, portanto, que vai causar uma ferida, um machucado na minha alma.
A partir do momento que eu percebo o pecado, percebo que eu estou errado, e como é que eu sei desse erro? A partir da palavra de Deus. A palavra de Deus é que vai me nortear, que vai me dirigir para eu saber quais atitudes estão corretas ou não. Quais atitudes são pecaminosas, me levam ao pecado. Às vezes não é só fazer uma listinha, não, né? Depende muito das minhas atitudes, meus comportamentos, do contexto que eu vivo. Portanto, a palavra de Deus é que vai me dirigir se algo, se uma atitude, um comportamento, uma ação é pecado ou não. Portanto, veja, quando eu me afasto da palavra de Deus, eu acabo pecando porque eu não tenho essa guia, essa direção que é a palavra de Deus para eu acertar mais. Poderíamos dizer assim que pecar, na verdade, é não pensar. Isso mesmo no nível não religioso. Pecar é não pensar. Quando eu paro para pensar, para meditar, para refletir, eu peco menos. Eu erro menos, não é? Porque quando eu penso para fazer algo, eu vou ponderar, vou equilibrar se aquilo realmente vale a pena ser feito. E mais ainda, no caso nosso de cristãos católicos, se aquilo convém ao nosso ser cristão católico. E então, se eu peco, e todos nós pecamos, não é? São João vai dizer na sua primeira carta assim, aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso. Nós não somos anjos, mesmo os santos pecaram também, precisaram da graça, da misericórdia, do amor de Deus, precisaram olhar para eles mesmos para se converterem com a ajuda de Deus. Essa é a grande questão para nós, é que quando nós pecamos, erramos, nos afastamos de Deus, para nós nos aproximarmos novamente de Deus, sairmos do erro, curarmos aquela ferida que o pecado causou na nossa alma, nós precisamos da ajuda de Deus. Nós não fazemos sozinhos. Deus estende a mão para nós e nos levanta. Ele tem misericórdia de cada um de nós. Ele próprio vai dizer, eu não quero a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Olha que bonito, não é? A misericórdia é isso. Não que Deus acolha então o erro ou o pecado de uma pessoa. Não acolhe o erro nem o pecado, mas acolhe a pessoa, desde que ela queira se transformar, se converter, começar uma vida nova. Isso é importante. Nosso Deus é amor, é misericórdia para com a pessoa, não para com o erro da pessoa. Jesus sempre, quando perdoava, dizia então, vai, tua fé te salvou, tua fé te curou, você está perdoado, mas não peques mais. Quer dizer, comece uma vida nova a partir de agora. Recomece, transforme o seu caminhar. E então, quando nós nos transformamos, nós percebemos o erro para recomeçarmos, nós fazemos a penitência. Quando, por exemplo, você procura o sacerdote para a confissão é um sacramento tão bonito, um sinal da graça de Deus, né? O sacerdote vai dar uma penitência, que significa o quê? Significa eu fazer algo, uma atitude, um comportamento, até uma oração, para eu demonstrar que realmente eu estou arrependido. Realmente eu estou expiando aquele pecado, eu estou reparando aquela falta, eu estou reformando aquela atitude errada que eu tive. Então a penitência não é invenção da igreja, mas é bíblico, está na palavra de Deus, no sentido de que eu quero me emendar, eu quero recomeçar a minha vida, eu quero reconstruir algo que eu destruí em mim mesmo ou nos outros muitas vezes. É como que uma prova de que eu mudei, de que eu me converti daquele pecado ou daquele erro. Isso é a penitência. E durante a quaresma, é um exercício espiritual muito querido, a penitência, que vai nos ajudar a reformarmos os nossos erros, as nossas atitudes e comportamentos errados que não condizem à palavra de Deus. Vai nos ajudar a expiar esses pecados, portanto.
E quais as penitências que nós temos e podemos colocar em prática? Além daquela que na confissão o padre vai lhe dar, que é específico daquele momento, nós temos as penitências que nos ajudam nesse caminho de restaurarmos uma vida errada por algum motivo ou alguma situação que nós erramos, que nós pecamos, que nós nos afastamos de Deus, que nós nos machucamos ou machucamos os outros. E aí a igreja nos propõe diversas penitências. Nós temos a oração, diversos modos de oração. Nós temos o jejum, que eu disse agora, a esmola, não é? A caridade, a partilha com o outro, gestos concretos no sentido de ajudar os mais necessitados, os pobres, os órfãos, as viúvas, de visitar uma casa de crianças órfãs ou de pessoas idosas. Enfim, teríamos aqui muitas para citar, para dizer que a penitência não tem nada a ver com promessa. Tem gente que diz assim, eu vou fazer uma penitência, não é? E no final da penitência que eu fiz, ou depois que eu fizer essa penitência, eu quero que Deus me dê a graça que eu pedi. Não, mas são coisas diferentes, por favor. Como eu disse, a penitência é eu restaurar aquilo que está errado, aquilo que foi destruído, eu preciso reconstruir aquilo. Eu preciso provar realmente que eu mudei, que eu me transformei, que eu me converti e que eu quero ser melhor. E eu vou exteriorizar isso em situações práticas, reais, concretas na minha vida. E isso vai me levar a uma intimidade, a uma experiência maior com Deus. Se a penitência não me levar ao encontro com Deus, a uma experiência maior com o Senhor, ela não serve para nada. A penitência, como eu já disse no princípio, ela não é para você ficar lá sofrendo, não é? Ficar lamentando, lamuriando. Então não adianta fazer penitência. Jesus vai dizer assim, olha, quando você jejuar, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que ninguém perceba que você está jejuando. Somente o seu Pai que está nos céus. Quando você rezar, não precisa rezar na frente de todo mundo, não. Reza no seu coração, vai no seu quarto, fecha a porta e lá reza a Deus. O Pai que está oculto vai ver a sua oração. Assim também a penitência, eu não preciso sair por aí fazendo propaganda ou dizendo para todo mundo que eu estou fazendo penitência. É a minha relação com Deus, é a minha relação com Deus. É o meu propósito, firme propósito, de fazer uma atitude concreta para dizer, olha, realmente eu quero mudar, eu quero me converter, eu quero me transformar e eu quero que Deus me ajude nesse caminho de transformação, de renovação. E a quaresma é o tempo favorável. São Paulo diz isso na sua primeira carta aos Coríntios. É o tempo favorável. Deus nos dá um tempo favorável de olharmos para nós mesmos, de olharmos para aquilo que nós estamos vivendo e de pedir a Deus que Ele nos ajude, talvez a sair daquela situação de erro, de pecado, aquela situação que está machucando a mim e está machucando o próximo também. Como eu disse, o pecado é uma ferida, gera um machucado e que muitas vezes eu passo isso ao outro. Eu passo essa ferida ao outro, esse machucado ao outro, em vez de eu mesmo olhar para mim mesmo, ter a humildade. Essa é uma outra virtude que falta na nossa sociedade atual, a humildade de olhar para a gente mesmo e dizer, olha, realmente eu estou errado aqui e ali, realmente eu errei, eu quebrei a cara, eu tomei uma decisão errada, eu falei algo errado. Eu preciso que Deus me ajude para que eu mude nisso e para que eu possa ajudar o outro irmão, a outra irmã e não ofender e não julgar. Hoje, infelizmente, na nossa sociedade, as pessoas já não estão nem julgando mais. Antigamente as pessoas julgavam, né? A gente falava muito sobre isso. Hoje as pessoas já condenam diretamente, sem julgar, sem conhecer muitas vezes. Isso é ridículo, né? Você condenar uma situação, uma pessoa que você não sabe o porquê que a pessoa está agindo daquela forma, né?
preciso, às vezes, como Jesus fazia, Jesus se aproximava, acolhia a pessoa, não acolhia o erro e o pecado dela, mas acolhia a pessoa, aquela pessoa desejosa de mudar, de se transformar, de se converter, mas que precisa muitas vezes de uma direção, de alguém que ajude aquela pessoa assim, olha, meu irmão, minha irmã, o caminho não é esse, o caminho está errado, vamos mudar de direção. E a pessoa às vezes precisa de alguém que oriente, que ajude. E às vezes nós caímos, no erro, no pecado, de em vez de ajudar aquela pessoa, de humilhá-la ainda mais, infelizmente. O profeta Isaías vai dizer assim, não vamos apagar a chama que está fumegando, pequenina ali, mas nós não temos o dever de ir lá e apagá-la. Nós precisamos cuidar para que aquela chama, aquele fogo aumente e não seja apagado. Quer dizer, que a graça de Deus aumente no coração e na vida daquela pessoa, e não chegar lá e apagar, não é? Nós precisamos motivar aquela pessoa a sair daquela situação de erro e de pecado. Isso não só com relação à fé, mas com relação a qualquer outra situação da nossa vida. Precisamos motivar as pessoas a fazer o bem, a mostrar o lado bom também. A penitência, meu irmão, na fé, quer mostrar o lado bom, quer dizer assim, olha, você errou, você pecou, se afastou de Deus, agora tenha obras, gestos, atitudes diante de Deus que demonstrem que você está arrependido e quer retomar o bom caminho. Isso é penitência, olha como fica mais fácil. Isso é penitência. E veja que daí a penitência não está só no campo religioso. Talvez no mundo afora nós vamos ver atitudes ou vamos precisar de atitudes assim, com outros nomes. Nós precisamos olhar, meu irmão, minha irmã, e a quaresma serve para isso também, olhar as coisas boas que nós temos, dividir aquilo que é negativo, que não faz parte do ser cristão católico, tem que ser deitado fora, na lata de lixo, sim. E nós então olharmos para as coisas boas, porque muitas vezes nós temos no nosso mundo, e infelizmente até nos meios de comunicação, não é? Emissoras e pessoas que só levam coisa negativa, só levam muitas vezes lixo para sua casa e que embaralha a sua cabeça, que deixa você mais confuso ainda. Quer dizer, nós já vivemos num tempo tão confuso e às vezes há pessoas que vêm confundir ainda mais em vez de ajudar. E às vezes fala, mas não ajuda em nada, né? Você já percebeu isso? Pessoas que muitas vezes vão aos meios de comunicação e confundem ainda mais a cabeça da gente, desmotivam ainda mais, desmotivam. Ah, mas está acontecendo isso em tal lugar, né? Ah, mas vai se fazer uma ação assim, um assado. Ah, mas isso não vai dar certo. Mas nem fez aquilo, né? Como é que não vai dar certo, meu Deus do céu? Às vezes pode acontecer na sua fé também. Você está passando uma situação difícil, uma situação de provação, e a pessoa, em vez de chegar para você, diz, olha, ore ao Senhor, bota o joelho no chão, lê a Bíblia, reza mais, procura fazer isso ou aquilo, né? Para você realmente sair dessa situação, Deus vai lhe ajudar. A pessoa chega e fala o contrário, fala, ih, você está nessa situação, meu irmão, você já está no inferno, né? Já não tem mais jeito, você não consegue. Pode fazer a penitência que for, que seu caso é um caso perdido já. Ora, mas que tipo de cristão é esse, meu Deus do céu? Que em vez de ajudar, de motivar, de dar a mão, de levantar, de ter misericórdia, ele vai lá e ainda acerta uma pedra na cabeça do sujeito, né? Em vez de levantá-lo. Isso não é cristão católico, viu? Me perdoe. Uma pessoa que age dessa forma não é católico, não é cristão em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Porque aquele que ainda não aprendeu a se identificar com Jesus Cristo e com suas atitudes, com sua palavra, com seu ensinamento, identificar significa colocar em prática, não tem nada a ver com cristão. Então você vai perceber quem realmente é cristão. Pois bem, penitência então nessa quaresma, e que você possa fazê-la, encontrar a sua penitência, porque todos nós temos nossos erros e nossos pecados. São Francisco de Assis diz assim, o que nos diferencia de um para com o outro é que o nosso pecado é diferente, mas todos nós temos pecados, todos.
Papa Francisco, em certa ocasião, disse assim, né, numa entrevista, ele tinha muitos pecados. E aí alguns meios de comunicação, né, saíram lá, o Papa disse que tem pecado. Grande coisa, né? Isso todos nós temos, não falou nada demais, né? Quem não tem pecado é Jesus Cristo e a Virgem Maria. Tirarmos esses dois, todos nós e todos os santos, inclusive, passaram por situações assim, né, de afastamento de Deus, de uma noite escura da alma. São João da Cruz escreve sobre isso, Santa Teresa d'Ávila, Madre Teresa de Calcutá disse isso, né, a grande santa, que passou por noites escuras da alma, isto é, por momentos distantes de Deus, mas que a palavra de Deus, a oração, a penitência, fez com que se aproximasse novamente do Senhor. Portanto, a penitência, repito, não só num caráter de sofrimento, mas de eu ver realmente aquilo que eu errei, o pecado, eu preciso consertar aquilo, portanto, preciso ter atitude, comportamento que demonstrem o meu arrependimento e a minha conversão, a minha mudança. A penitência serve para isso. Que nessa quaresma você possa, portanto, ver aí na sua vida, fazer esse exame de consciência e ter a sua penitência. Repito, não só na quaresma, mas especialmente nesse tempo de quaresma, tempo forte de mudança, de conversão, tempo forte para que a graça de Deus possa acontecer em nossa vida, possa acontecer em nossa história. E vamos rezar nessa madrugada de bênçãos para que realmente o Senhor nos dê força, nos dê ânimo, nos dê motivação para a gente sair de situações de erro, de situações de limitações, de situações de pecado e possamos assim nos transformar, nos converter para que a graça de Deus possa agir em nossa vida, para que a graça de Deus possa agir em nosso coração e que nós possamos ser pessoas novas, homens e mulheres renovados. Como diz o Apocalipse, né? Eis que faço nova todas as coisas. Então, vamos rezar juntos, vamos pedir ao Senhor que ilumine a nossa vida, o nosso coração, nessa madrugada de bênção, nesse tempo de quaresma que nós estamos vivendo. Ligue para você participar conosco então, deixar o seu pedido de oração, que vamos colocar aos pés de Nossa Senhora, para você falar ao vivo também, 0800 777 0021, nosso telefone, não é? Você liga, você participa, você reza conosco, você pode ficar sócio também, né? E para os que vão ficar sócios, não é? Nesse mês agora, termina amanhã, por sinal, né? Todos que ficaram sócios no mês de fevereiro vão concorrer a esse terço que nós temos aqui. Nós vamos sortear amanhã, aqui na madrugada de bênçãos, os que ficaram sócios e os que vão ficar sócios hoje, né? Um terço abençoado em Roma, não é? Do Papa Francisco, que nós vamos sortear ele amanhã, para todos aqueles que ficarem sócios. Então, entre em contato conosco, estamos terminando o mês, né? E sempre o término do mês é um desafio, né? O término do mês e o começo. Então, você que não é sócio ainda, entre em contato, aproveite para dizer sim a essa obra, independente da quantidade. O importante é a sua fidelidade. Então, aproveite aí ao longo do nosso programa, ligue, participe, reze conosco, fique sócio dessa obra de evangelização para continuarmos a levar a palavra de Deus a tantas pessoas, a tantas famílias que necessitam, né? Quantas vidas, quantas famílias salvas através da Rede Século XXI, que chega aí em tantos lugares do nosso Brasil. Então ligue, participe, reze, fique sócio também dessa obra. 0800 777 0021, nosso telefone, para você estar conosco nessa madrugada de bênçãos, nesse tempo de quaresma que nós estamos vivendo, não é? Nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Sabe que o nosso intervalo é bem rapidinho, então você aproveita o intervalo agora para você telefonar pedindo oração, para falar ao vivo e para você ficar sócio também. Só não vai dormir, hein? Vão ficar junto até 1h da manhã. Nosso intervalo bem rapidinho e eu volto já já com você. Está mais sozinho, porque vejo e posso sentir que Deus está aqui.